Bom, bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui a fazer esta apresentação do trabalho que tenho vindo a desenvolver a nível de investigação do património construído tradicional de Cabo Verde e hoje um bocadinho a identidade cultural, memória e salvaguarda. Então, este património é um património que tem vindo, de certa forma, a desaparecer. Não é? Ele é um testemunho do modo natural e tradicional como as populações foram desenvolvendo e produzindo as suas habitações, adaptando-se aos condicionalismos económicos, aos condicionalismos sociais e ambientais. Estas construções elas eram construídas pelos futuros utilizadores e pelos familiares e amigos que ajudavam na construção e as técnicas foram passando de geração em geração. No entanto, devido à industrialização, têm vindo a sofrer alterações ou mesmo ser demolidas e desaparecer. Ou seja, vão perdendo o seu caráter inicial e podemos estar aqui em risco de perder um testemunho histórico e cultural valioso, porque ele é testemunho não só da forma de habitação, mas das técnicas de construção utilizadas, dos materiais locais que eram utilizados durante a construção. Então, aqui hoje fazer uma análise das medidas de proteção implementadas no país e tentar identificar o património tradicional construído. Voltando só aqui atrás. Okay. Nesta análise das medidas de proteção, foi feita uma análise bibliográfica, principalmente da legislação e das normas existentes para salvaguarda e depois tentar identificar no campo essas construções. Então, em Cabo Verde, nós temos documentos e normas de salvaguarda do património construído, de forma geral, não só o tradicional, e temos as normas internacionais e nacionais. As normas internacionais desenvolvidas pela Unesco, temos as convenções, recomendações, declarações da ICOMOS, cartas, documentos e princípios, a União Africana, com a Carta para o Renascimento Cultural e a Associação dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, com o Acordo de Cotonou. Destas normas e documentos, Cabo Verde ratificou 4 convenções da Unesco, né? A Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, a Convenção para a Proteção do Património Cultural Subaquático, também para o Património Cultural Imaterial e a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. A partir desta documentação, depois temos as normas os documentos e normas nacionais, em que temos as normas de salvaguarda do património edificado, as zonas de documentação ou as políticas de ordenamento do território e também a legislação para para as zonas protegidas. Então, da documentação internacional, nós temos a Cidade Velha foi declarada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade e os centros históricos e alguns parques naturais estão na lista indicativa da Unesco. As normas de salvaguarda do património edificado, ou seja, legislação cabo-verdiana, temos alguns centros históricos, sítios históricos e alguns edificados, como os edifícios militares e religiosos
da Cidade Velha, temos o Liceu Domingos Ramos, a herança judaica também classificada. Isto quer dizer o quê? Nós temos a legislação, os centros históricos estão classificados como centros históricos, mas o edificado, os edifícios em concreto, não estão definidos quais é que são, quais é que, que se devem preservar e como preservar, ou seja, deveria haver essa classificação. As zonas protegidas, temos os parques naturais e as paisagens naturais, que também identificam grupos de edificado que deve ser preservado, e as políticas de ordenamento do território, os PDMs, os planos diretores, os EROTs, os planos regionais, que também em alguns encontramos indicação de zonas ou de edifícios a proteger. Então, neste património, o que é que nós encontramos como património tradicional de Cabo Verde? As habitações tradicionais. Queria aqui ressalvar que muitos destes edifícios ou destas construções estão referenciadas na legislação, mas, como eu disse, não estão classificadas. Alguns aparecem na referência. Então, estas habitações, também podemos chamar tradicional ou vernáculo, temos as habitações tradicionais, eram construídas em pedra. As alvenarias eram em pedra, a alvenaria de pedra seca, a alvenaria de pedra com terra ou a alvenaria de pedra com argamassa de cal. Cal que era produzida localmente, que muitas pessoas a quem eu perguntava diziam cal, não, aqui não se produz cal, mas há ruínas de fornos de cal pelas várias ilhas do arquipélago, que era depois utilizado na construção, não só das construções vernáculas ou tradicionais, mas também nos outros tipos, nos sobrados, etc., nas outras construções mais antigas. E temos, então, as alvenarias de pedra e a cobertura em elementos vegetais, ou seja, em palha. Estas habitações, elas maioritariamente nas ilhas temos de planta retangular, mas na Ilha do Fogo tínhamos também algumas de forma circular, que entretanto desapareceram com a última erupção. Ainda de construção tradicional, temos os chocalcos, utilizados para apoio à agricultura, para diminuir o efeito da erosão dos solos e permitir as culturas. Também construções aqui em alvenaria de pedra. As infraestruturas de irrigação, as levadas, os aquedutos utilizados para apoio à agricultura, para a rega. E, por fim, temos ainda os caminhos vicinais, não é? Com muros e a calçada de pedra, a rede viária utilizada na época, e temos os fornos de cal existentes nas várias ilhas, Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista, no Santiago, foram as ilhas onde encontrei. Aqui em São Vicente também havia vários fornos de cal. E temos na Ilha do Maio, aí temos essas ruínas, ou seja, tínhamos fornos intermitentes para a produção da cal, ou seja, a cal era produzida e voltava-se a fazer novas fornadas de cal. Na Ilha do Maio há ainda quem saiba produzir cal com fornos de elaboração única, ou seja, o próprio forno era construído com pedra calcária, era ateado o fogo, depois da calcinação o forno desaparece. E temos então essa produção. Então, chamando aqui aquilo que eu estava a dizer, nós temos uma legislação vasta e documentos de salvaguarda. No entanto, a nível de construção mais tradicional, ou seja, o que temos classificado de alguma forma é a Capela de São João Batista em Porto Novo, na Ilha de Santo Antão, e que já teve várias alterações
já tem a presença de outros materiais outros materiais que não os locais, não é? Material importado, como o cimento, e os caminhos vicinais. Estão classificados a partir do PDM de Porto Novo, do município de Porto Novo. Temos também, a nível de plano diretor municipal, a classificação dos fornos e dos poços na ilha da Boa Vista e temos, pelo plano de desenvolvimento da localidade do Morro, as habitações dessa zona. Okay? Então, o que é que temos aqui para a salvaguarda deste património? Como vemos, além das referências que nós encontramos na vária legislação existente, temos a necessidade de classificar, não é? Valorizar. Há aqui algo muito importante que é a valorização das pessoas, da população. Valorizar o que é nosso e o que nos representa. Acho que temos uma dificuldade grande em conseguir que isso aconteça e estas construções são reflexo disso. Elas estão vindo a desaparecer e a população não quer viver porque é sinónimo de algo que não é muito bom viver, querem algumas casas novas. Quando eu fiz o levantamento em Santo Antão, havia quem me dissesse, não, eu quero construir uma laje para substituir a cobertura. Quando nós sabemos que este tipo de construção, a nível térmico, todas as técnicas, os materiais utilizados são os materiais sustentáveis, as técnicas utilizadas foram adaptadas ao clima e acabam por ter um maior conforto. Substituindo, provavelmente depois vão ter outros problemas a nível térmico, etc. E houve um outro senhor que eu estava a falar com ele e ele estava a falar da casa dele, eu apontei para uma casa e achei que era a casa dele e disse-me, aquela é a sua casa? Ele disse-me, não, eu moro numa casa condigna. Não é? Nós temos aqui a utilização de material local, técnicas adaptadas à nossa realidade e ao nosso clima, que vêm tempestades, temos vários ataques, digamos assim, externos, mas que ficam lá e que as próprias pessoas estão a descartar porque consideram que não é o melhor. E também, para além disso, dos materiais. Algo que também é importante aqui ressalvar, que é para mantermos este tipo de construção, que acaba por ser identidade cultural, é necessário também a revitalização da utilização dos materiais e também da produção desses materiais, como, por exemplo, a cal, que era produzida localmente para podermos voltar a utilizar. Ou seja, esta construção é o que hoje em dia chamamos de arquitetura bioclimática, arquitetura ou sustentável, acaba por ser algo que nós já tínhamos e que estamos a deixar de lado como algo que não é bom e que não é sinal de desenvolvimento. Claro está que eu não estou aqui a defender que agora vamos todos morar em casa de pedra com cobertura em palha, não é isso, mas adaptar essas técnicas, esses materiais à nossa realidade atual. E se calhar não ser necessário tanta importação de materiais como hoje em dia Cabo Verde acaba por estar refém da importação dos materiais quando temos aqui material como pedra, terra, poderíamos produzir cal, já foi produzida na Ilha da Boa Vista telha cerâmica e temos também a cobertura em palha, aí será algo mais discutível porque falta de chuva, as secas, etc., podem limitar essa possível utilização desse material. Então,
É isso, a revitalização da utilização dos materiais e das técnicas de construção tradicionais pode melhorar as condições de habitabilidade e prevenir a descaracterização arquitetónica das ilhas. E é só. Perguntas? Inputs? Ok. Obrigado, muito obrigado pela apresentação. No 2020, mais ou menos, quando tinha começado o projeto Outros Bairros, eu cheguei aqui acompanhando Ângelo, Inuno e toda a equipa nos Alto da Bomba. E eu me pus à disposição e eles tentavam perceber como é que eu podia ajudar. Então, no final, nós decidimos de tentar recolher mais histórias possíveis da gente que vivia lá no Alto da Bomba, com a ideia de valorizar o patrimônio material ou imaterial que estava nos Alto da Bomba. Agora, não existem em Cabo Verde políticas de patrimonialização, senão aquela ligada ou a centro das cidades ou aquilo que é possível, vou utilizar um termo um pouco forte, mercantilizar. Então, o que é que podemos fazer para imaginar umas políticas de patrimonialização de saberes, competências, técnicas, histórias das pessoas que vivem nas periferias destas cidades e que constituem um patrimônio que a nível político não é minimamente valorizado? Obrigado. Boa tarde, obrigada. Acho que um pouco relacionado ao final da sua fala, eu queria perguntar se aqui na universidade ou mesmo fora dela tem arquitetos pensando projetos atuais que utilizem algumas dessas técnicas ou desses materiais, e se isso existe, porque no Brasil a gente está vendo uma coisa que está acontecendo, que é, novamente, a elitização desses recursos, né? A gente vê isso acontecendo, se difundindo, mas só para projetos de classes muito altas, e, enfim, aí vira, novamente, uma técnica tradicional, ancestral, de conhecimento popular, acaba sendo cooptada para virar algo restrito às classes sociais privilegiadas. Eu não sei se acontece aqui, ou queria ouvir mais sobre isso. Obrigada, Karina. Não sei se há mais inscritos. Tem sim. Eu queria também fazer uma pergunta, mas talvez uma brevíssima contextualização. É que, recentemente, há poucos anos por aqui, eu e os meus colegas temos estado a desenvolver uma relação muito interessante com a zona do Calhau, aqui em São Vicente, que é uma zona que tem uma riqueza de materiais locais enorme, desde o que é que foi tocado aqui, da pedra, do próprio calcário para o cal, areia, brita, praticamente quase que é autossustentável a zona, exceto alguns materiais que têm que ser importados para complementar. E tentamos fazer uma pequena experiência à microescala, que era da recolha do calcário para fazer a calcificação, e nós deparamos com alguns desafios, que nós notamos que para implementar esse tipo de sistema, quase que há um trabalho que tem que ser feito antes da investigação, da sistematização dos processos, porque o passo inicial é muito desafiante, porque ainda as pessoas não estão bem informadas sobre, nós próprios não estávamos muito bem informados sobre esse processo, e depois existe uma infraestrutura, existe todo o processo químico, todo o processo físico, e não estávamos preparados. A pergunta é como é que podemos tornar esses processos mais sistemáticos para que numa próxima tentativa de outra pessoa seja muito mais acessível a utilização desses materiais locais. Posso ir respondendo? Sim.
acaba por fazer uma resposta quase conjunta. Bom, a nível da investigação que tenho feito, fizemos um projeto que foi financiado pelo Ministério da Educação em 2020, em que fizemos um manual das técnicas de construção tradicional em alvenaria de pedra. Está online. Esse manual explica passo a passo cada uma das como é que se faz cada uma das alvenarias, a alvenaria de pedra seca, a alvenaria de pedra com terra e a alvenaria de pedra com argamassa de cal. E também tem descrito o processo de produção de cal. Tanto o processo de produção com fornos de cal de elaboração intermitente, ou seja, aqueles que o forno está, supostamente foi construído para ser várias vezes utilizado, assim como fizemos a descrição do processo passo a passo de produção de cal em fornos de elaboração única, que no Maio ainda temos artesãos que o sabem fazer, e em Santo Antão ainda encontramos pessoas que se lembravam e nos explicaram como é que era feita a produção de cal passo a passo. Desse projeto temos um manual, fizemos um workshop também. Pronto, necessitávamos de mais passos para a frente, mas o FIDA é sempre preciso de alguns financiamentos e ficar à procura de financiamento. A nível de política, eu acho que principalmente o fazer classificar, não é? Por exemplo, aqui no Mindelo falamos sempre o centro histórico, este edifício, vão desaparecendo os edifícios do centro histórico porque não estão classificados. Não é? Eu tenho a delimitação, a única coisa que a legislação nos diz é esta zona é o centro histórico. E refere a este edifício, mas depois nós não temos a proteção do edifício. E não tendo essa classificação, acaba por ser... Pronto, é uma jogada política, de certa forma, não é? Eu acho que se nós temos um centro histórico, temos que classificar os edifícios e depois dizer quais são os tipos de intervenções que podem ser feitos em cada um deles. É necessário esse avançar. Depois, em termos deste tipo de construção tradicional, o Governo colocou há um levantamento que está online para quem quiser ir lá e dizer mais edifícios que consideram monumentos ou históricos, etc. A nível de construção tradicional, não temos qualquer referência. Aliás, a única referência que temos é a Rua de Banana na Cidade Velha. Todo o resto, Santo Antão, que tem um vasto património tradicional, não acaba por não estar referenciado. Há na documentação, encontrei na documentação que indica o Parque Natural de Cova, Paúl e Ribeira da Torre, se não me engano é assim o nome, referência aos edifícios, mas é vasto, são património, são de valor, mas quais? Quais é que temos que preservar? Como é que vamos preservar as técnicas de construção quando estamos a ficar com um número reduzido de pessoas qualificadas ou que ainda sabem fazer, não houve uma qualificação. Tem que haver essa vontade de ensinar a quem vem e de registar, pelo menos. No trabalho de investigação que tenho feito, tenho uma preocupação de tentar registar os passo a passos para o futuro. Termos algo para o futuro. Não sei. Não sei se respondi às 3 questões. Bom, boa tarde, novamente. Bom, tendo em conta que a construção vernacular teve um grande impacto no património tradicional de Cabo Verde e também na identidade cultural,
queria fazer a seguinte pergunta. De que forma a história colonial influenciou o património construído cabo-verdiano? Muito obrigado. O património tradicional. Da investigação que eu fiz, o que resulta é a influência, esta construção tradicional, as habitações têm as duas influências, como a identidade cabo-verdiana. Tem influência das casas pastoris de Portugal, dos pastores, etc., do interior de Portugal, assim como dos funcos da África, não é? Então há uma mistura das duas, houve uma influência dos dois lados que resultou neste tipo de construção de habitações. Há a influência das duas partes. Rosário. Ok. A minha pergunta é novamente sobre materiais e o que existe no mercado. É assim, se um cabo-verdiano quiser construir com a pedra que era construída nacionalmente antes, que é muito mais fresca, que não tem alguns problemas muito melhor que o alcartão, constantemente para estradas, ainda seria possível essa construção de forma económica? É isso que eu queria perguntar, se voltar-se para uma determinada construção que tem valor ambiental, práticas que têm valor tradicional, valor ambiental, valor histórico, se seria uma opção prática. É isso. Bom, eu defendo sempre que sim, que é possível e que poderíamos continuar a construir da mesma forma, adaptando sempre. Eu falo em adaptação, por exemplo, em termos de... antigamente, a terra era recolhida à mão, digamos assim, a pedra era a picareta, à mão, era tudo de uma forma muito tradicional, que hoje em dia poderia ser muito mais facilitado, não é? Ou mesmo o transporte do material de uma ilha para a outra, etc. Há sempre essa possibilidade e o material, obviamente, é melhor. Tem que também haver procura no mercado para que o preço possa baixar. E o que acontece é que, da minha análise que eu faço, nós cabo-verdianos, sou cabo-verdiana também, não valorizamos o que é nosso. Se for dizer a alguém, constrói a tua casa de pedra, há uma reticência. Não ponhas cimento, utiliza argamassa de cal ou utiliza terra. Terra. Então, tem que haver uma mudança a nível da população de valorizar também para depois, se calhar, economicamente também ser viável. É a minha opinião, claro que depois tem vários outros fatores, mas estes dois eu acho que são o principal. É o valorizar o material daqui e querer utilizá-lo. Que eu sinto que... com os meus alunos, com conversas que não querem. É tal e qual como a calçada. A calçada tem vindo a ser substituída pelo bituminoso. Eu defendo, sim, já não falo dessa parte, mas eu sinto, quando eu defendo, porque é que não fazem calçada? Tem mão de obra qualificada para o fazer, há tantos calceteiros e calceteiras, não é? Mas... vamos fazer o bituminoso. E a maior parte da população diz, não, é mais confortável. Não, o desgaste do carro. Não valorizam. Não é? Passam bituminoso e asfalto nos centros históricos. Descaracteriza completamente. Pronto. Eu sou muito defensora do tradicional e dos materiais locais, mas sinto que há essa... travão, e isso não é sinal de... E também eu quero uma casa... É sinal de desenvolvimento. O asfalto é sinal de desenvolvimento. Calçada, não. Mais duas intervenções curtas. Boa tarde. Prometo ser bem curta. Penso que o meu testemunho pode ser um sinal de esperança,
porque neste momento a minha mãe está com um projeto arquitetónico em andamento na cidade da Praia para fazer a reabilitação da sua moradia, que foi construída pelo seu pai, o meu avô, Marcelino de Barros. O meu avô foi mestre de obras, ele participou em grandes obras na cidade da Praia, nomeadamente o Liceu Domingos Ramos, o Palácio da Justiça, o prédio que atualmente é a Embaixada dos Estados Unidos na cidade da Praia, entre outros, como o seminário que fica na Prainha. Então, o meu avô foi a vida inteira um mestre de obras, muito respeitado na sua profissão e também como homem. Então, ouvir a sua apresentação sobre a importância de realmente valorizarmos a nossa construção tradicional muito me alegra, e dizer que não está sozinha nesta caminhada, porque a minha mãe é uma defensora ferrenha da arquitetura tradicional. Nós vivemos numa casa que a tipologia remonta aos sobrados, se não me engano, não é? E a casa foi feita há 50 anos atrás e passou por pequenas reformas durante essas décadas para se manter em pé e o teto não cair-nos em cima na cabeça, porque são tetos de telha. É telha e é telha de cerâmica, não é? Então é bem antiga. E a minha mãe, neste momento, está a pensar neste processo arquitetónico de forma a valorizar o máximo possível o desenho da casa e fazer a substituição dos materiais de forma mais aproximada possível com a tipologia original. Então, existem ainda pessoas que estão interessadas em fazer esta preservação e valorização, e a minha mãe se identifica, obviamente, muito com a casa, porque tem uma memória afetiva que nos envolve a todos. Então, dizer que sim, ainda há pessoas que são interessadas e que pesquisam um pouco mais para manter o que já existe, porque é bonito, é belo e somos nós. Desculpe, mas terá de ser mesmo sucinto agora. Desculpem, vou ter só que voltar um pouco à pergunta anterior para dar um pequeno contributo à resposta, que é também, eu penso que é uma responsabilidade técnica, tanto dos arquitetos, dos engenheiros, construtores e tudo, que na verdade, hoje em dia é tudo também uma questão económica. Tudo tem que ser argumentado no sentido de o custo. E verdade é que construir com pedra, enquanto os métodos não são sistematizados, é sempre muito mais custoso, mas existe um argumento que contrabalança tudo, que é custo-benefício. Acho que é também um pouco por aí que temos que fazer esse trabalho pedagógico, tanto com deixa-me dizer, clientes, ou com os outros técnicos, para seguirmos esse caminho. Talvez no início pode ser algo mais doloroso até as pessoas perceberem isso, mas é um caminho que tem que ser iniciado, e custo-benefício também é um bom argumento para usar nesse processo. A Vera pode responder. Pronto, e arrematar. Eu congratulo pelo facto da sua mãe ter essa como é que eu ia dizer, essa sensibilidade para manter o património existente. Sei que não estou sozinha e que há mais pessoas e que gostam, mas é um bocadinho, às vezes, sentimos isso. Parece que estamos sozinhos e que estamos a dizer algo que nos dizem: que é que está ali a dizer? Eu quero uma casa de outra forma. E daí vou para a sua questão, não é? Tipo, claro que sim, arquitetos e engenheiros. Eu tento fazer isso com os meus alunos, quando dou a disciplina de materiais, explicar-lhes que temos material também bom aqui, que é nosso, mas acredito também que os arquitetos e engenheiros batam muitas vezes com o cliente. O cliente diz: quero isto, quero isto, quero isto e quero isto. Não é? E se o cliente quer, o arquiteto acaba por ir por esse caminho, ou o engenheiro. Não é? Temos também, por isso é que eu bato sempre na tecla de generalizar e tento fazer com que a população, no geral, valorize
valorize aquilo que é nosso. Quando a população no geral valorizar, quando nós tivermos uma pessoa que vai construir a sua casa e disser assim, não, vai ter com o arquiteto e com o arquiteto e com o engenheiro e diz, não, mas eu quero uma casa em alvenaria de pedra. Não é? Aí, se calhar, sim, teremos a cereja no topo do bolo e toda a gente alinhada nesse sentido, não é? Assim como nós olhamos para as construções antigas e elas têm têm janelas mais pequenas, eu falo sempre também das janelas, não é? Que agora está na moda os grandes vãos. Toda a gente quer um vão grande para ver, mas depois tem problemas a nível térmico, vai aquecer. Não é? Vamos ter problemas a nível térmico, depois tem a janela e depois a casa nova é desconfortável. Construções novas são mais desconfortáveis do que as antigas e estas tradicionais. Devido a essas escolhas, não é? O desenvolvimento é como se vê e eu volto a dizer, valorizarmos o que é nosso é o primeiro passo para depois conseguirmos garantir.